Fala turma, Flávio do Direita Sergipana, e hoje voltamos com o nosso podcast Direitalks, temporada 2023, em nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. A gente vai estar comentando diversos temas relacionados à política nacional, política local, e vocês vão estar podendo acompanhar isso pelo nosso canal do YouTube. Peço desde já que se inscrevam no nosso canal Direita Sergipana, lá no YouTube, @Direita Sergipana, ou então pesquisa lá Direita News SE, que você vai encontrar. Se inscreve, deixa o like nesse vídeo e compartilha para que mais pessoas também possam ver esse programa. Um formato diferente, quem sabe voltamos com o antigo formato e vamos comentar as notícias, né? Sim. Mas é isso, galera. Vamos começar comentando o primeiro assunto de hoje. Vamos falar sobre a polêmica do encerramento do programa de escolas cívico-militares por parte do governo Lula, que decidiu encerrar esse programa e, consequentemente, afeta todas as escolas cívico-militares que foram criadas pelo programa durante o governo Bolsonaro e que estão instaladas em vários estados do país e também aqui em Sergipe, né? Muita gente não sabia, né, Matheus? Mas aqui em Sergipe tem uma escola cívico-militar em Tomar do Jeru. Exatamente. E foi uma perca muito grande para a cidade, né? Já que o nível das escolas dos municípios no interior de Sergipe são sempre aquele nível que a gente já conhece, né? Padrão Nordeste de educação. E aí o encerramento desse programa é algo muito difícil para a educação brasileira, porque a maioria dos estados eles não tem a capacidade monetária de manter esse serviço, esse programa. Diferentemente do resto do Brasil, São Paulo bateu o pé, não foi? O Rio Grande do Sul. E qual outro estado mesmo? Goiás. Foram 17 estados até a Bahia. Até a Bahia. Até a Bahia. Jerônimo bateu de frente com o Lula. Interessante. O que eu vi foram 17 estados, incluindo a Bahia, né? Até me surpreende, mas também, né? Quando saiu os dados de segurança pública da Bahia, que 10, acho que são das cidades mais violentas do Brasil, estão lá, né? Então... E foi a capital que mais perdeu habitantes, né? Depois revelado nesse censo do ano passado, né? Então, você vê que todos esses fatores implicam em uma renovação da segurança pública, em uma renovação da educação na Bahia. Mas o caso aqui de Tomar do Jeru é um caso bem interessante de ser comentado, porque você vê que nem na capital, em Aracaju, tinha, né, uma escola cívico-militar. E lá funcionava muito bem, né? Pelo que a gente sabe. Exatamente, Matheus. Inclusive, para quem não sabe, nós, em 2020, nós fomos à Secretaria de Educação, conversamos aqui com a secretária de Edivaldo Nogueira na época, né? Para buscar, quando o programa foi implementado, foi em 2019, exatamente, 2019. Foi 2019, para que fosse implementado esse programa aqui em Aracaju. Infelizmente, por resistência, especialmente de sindicatos que aparelham as escolas, sindicatos de professores, sindicatos de servidores das escolas municipais, a prefeitura daqui não conseguiu, porque foi um prazo realmente, tinha um prazo curto para poder fazer a adesão ao programa. E a escola que estava disposta, que era uma escola, se eu não me engano, no Castelo Branco, era no São Carlos, eu não lembro agora exatamente o local. Por conta de pressão do sindicato sobre o diretor, sobre a comunidade acadêmica, eles não conseguiram, porque o projeto ele tinha que ser aprovado pela Assembleia da Escola, por um conselho da escola. E por conta desse aparelhamento, não foi possível colocar uma escola cívico-militar aqui em Aracaju, né? Para vocês verem o grau de aparelhamento por parte da esquerda, que eles estão comemorando aí o fim do programa, né? Como a gente já tem visto nas redes sociais. Mas... o que a esquerda faz sempre, né? Diz que a doutrinação nas escolas cívico-militares por ter uma educação um pouco mais rígida, mas quando você chega em centros de excelência, como em Aracaju, no Ateneu Sergipense ou no Dom Luciano, onde eu estudei, você vê todo tipo de bizarrice que essa esquerda imunda imputa nas escolas. São sarais LGBTs, palestras sobre liberação do aborto, e tudo isso bem documentado lá, e caso o aluno não participe, ele fica mal visado, às vezes depende de uma nota, até recebe pontos para participar desse tipo de coisa. Para a esquerda tudo bem isso, mas uma escola cívico-militar onde a pessoa vai ter uma disciplina maior, vai ter uma imersão maior no estudo, não, isso aí tá errado, isso aí é fascismo. Tudo hoje é fascismo. Inclusive, peço a vocês que estão acompanhando, vou colocar aqui o vídeo para vocês verem rapidamente o relato da secretária de Educação da cidade de Tomar do Jeru e também da diretora dessa escola cívico-militar para vocês verem. Acompanhe. Essa escola acolhe 769 alunos. E ontem fomos surpreendidos com uma determinação do governo federal em começar o encerramento do programa das escolas cívico-militar.
E o nosso sentimento nesse momento é de tristeza. Eu estou como gestora dessa escola desde 2020, falo com propriedade da mudança que o programa fez em nossa escola. A nível de aprendizagem, a nível de comportamento, a nível de procura da matrícula aqui, o número de alunos, a nossa matrícula aumentou significativamente. E esse programa ele só veio melhorar o ambiente da escola. O ambiente, o comportamento dos nossos alunos, a rotina dos nossos alunos. Então, hoje a gente vê esse programa como um programa que veio para agregar valores. Eu estou à frente da Secretaria de Educação desde 2017 e nós temos tido uma prática aqui no nosso município e eu acho que ela pode servir de referência para muitas pessoas. A educação tem que ser blindada, gente. A educação tem que ser blindada da questão política. Nós não podemos mais permitir que esse espaço coletivo, continue sendo um espaço de aliciamento e de alienação. A educação tem que ser blindada das questões políticas. Nós temos que unir forças para que esse programa permaneça. Hoje, aqui em Tomar do Jeru, nós temos a certeza que a mudança na educação é possível. A partir do que nós vivemos com a equipe de monitores, que são servidores das Forças Armadas, e que fizeram um trabalho aqui grandioso, um trabalho magnífico. A mudança comportamental, a mudança socioemocional que vem acontecendo nesse Albano Franco, desde o ano passado para cá, com esse programa aqui, ela é significativa e ela não repercute simplesmente no espaço da escola, ela repercute em todo o município, porque o nosso aluno, ele retorna para sua casa, ele retorna para sua comunidade e para lá ele leva o que aqui ele aprende, o comportamento, a disciplina, os valores, e é isso que a gente tem que preservar. Então, como vocês puderam ver aí, o relato é um relato realmente comovente, né? Porque você vê, Matheus, como é que essa escola ela mudou a vida das crianças, mudou a vida também das famílias, da comunidade, né? que ali convive em torno daquela escola. Você vê que, como elas relatam, o nível de presença dos alunos aumentou, ou seja, os alunos passaram realmente a frequentar a escola, o nível de evasão também, de desistência diminuiu, os resultados também na questão da qualidade do ensino, das notas, também estava surtindo já efeito, e infelizmente por conta dessa falta de responsabilidade por parte desse presidente que nós temos agora, comandando o país, por falta de responsabilidade, de compromisso de fato com a educação verdadeira, agora essa escola aí, os alunos, os pais de alunos também serão afetados por conta do encerramento desse programa. A gente está correndo atrás, direita sergipana, para que os nossos parlamentares aqui, né, de que são mais alinhados à direita, eles possam tentar, via emendas ou projetos de lei, fazer com que o Estado assuma o papel de comandar essa escola através da Polícia Militar, né? No Rio Grande do Sul, eu vi que lá teve uma iniciativa, uma lei estadual permite que a escola ela seja gerida pela Brigada Militar, que existe lá no Rio Grande do Sul, e com uma parceria com uma empresa privada, para ela assumir os custos. Então, é uma solução possível. A gente pode trabalhar também nisso para ser passado na Assembleia Legislativa e, por que não, o governador Fábio sancionar um projeto desse, que seria tão bom para o estado de Sergipe. Ampliar, né, inclusive. Ampliar, inclusive. Lembrando que os municípios de Sergipe, eles têm um índice muito baixo na educação. E você levar uma escola cívico-militar, até uma escola técnica mesmo, para esses municípios, aumentaria muito mais o desempenho, como foi o que aconteceu em alguns municípios do Ceará. Então, a gente está correndo atrás via parlamentares em Brasília e aqui também pela Alese. Exatamente, né? Vamos ver, torcer aí pelo bom senso do governador Fábio, também pela responsabilidade aí com a educação, assim como outros estados seguiram essa linha, que ele também possa seguir aqui no estado de Sergipe e manter esse programa através da Polícia Militar. Então é isso, galera, encerrando esse tema, vamos passar agora para o tema 2 do nosso podcast de hoje, que é tema polêmico, né? Impeachment de Barroso, foi protocolado, né? 85 parlamentares, ainda foi pouco, viu? Ainda foi pouco, acho que todo mundo ali com medo, né? Se você vê como uma pessoa que estuda o direito, vive o direito, se você vê o tamanho das arbitrariedades que esses juízes já cometeram,
não citando nenhum ponto específico, nem nomes específicos, mas desde 2011 essa corte vem cometendo várias arbitrariedades. Isso é o mínimo que seria necessário para ter um impeachment. Você vê um inquérito que transformou o Brasil em uma ação administrativa onde o STF tinha jurisdição sobre todo o território nacional. Não era só pelo processo ou pelas provas, era uma jurisdição sobre o território nacional. Ou seja, é um estado de exceção. Que foi aquele caso que o Barroso disse, acho que foi o próprio Barroso que falou, né? Ou foi o Toffoli, que a internet... as dependências do Supremo vão além das dependências do Supremo, exatamente, né? Porque está na internet, então... Exatamente. é assim, é algo surreal, né? Você vê o STF, alguns parlamentares também de esquerda, falando sobre, por exemplo, regular, passar aquela lei absurda, como a lei de fake news, né? Onde o YouTube ele teria que buscar em seu algoritmo alguma forma de derrubar vídeos que fossem listados como... inverídicos. Só que a cada minuto no YouTube existem 10 milhões de cliques acontecendo, vídeos sendo upados, e o STF acha que tinha jurisdição sobre isso, sobre até o conteúdo que é colocado fora do nosso país. Então é algo que realmente você vê que foi assim, acho que a população já está cansada, os parlamentares já estão cansados, e só pegaram isso como bode expiatório para protocolar esse pedido de impeachment, porque coisas mais graves já aconteceram. Então... Pois é, a gente tá vendo esse processo todo aí. O que mais chocou semana passada, que deu motivo, embasamento para esse pedido de impeachment, que inclusive trouxe como acompanhamento um depoimento do senador Flávio Bolsonaro, que inclusive era um dos que tentavam mitigar essa relação do Supremo com o governo Bolsonaro, que tentava aliviar as tensões, que fazia aquele papel de articulação, entendeu? De tentar fazer, para mim, o que ele fazia era o papel da galinha tentando negociar com a raposa, né? Morde e assopra, né? Mas ele optou por esse caminho, né, por um longo tempo, agora percebeu de que não tem mais condições. Então, Flávio Bolsonaro fez um discurso dizendo que não realmente passou da linha, passou do limite, quando o ministro Barroso vai no Congresso da UNE, agir como militante político, sabendo que a UNE, a União Nacional dos Estudantes, é comandada pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil. Inclusive, nesse evento estava o ministro da Justiça, Flávio Dino, entre outras figuras políticas ligadas à esquerda. Macedo e demais, né? Olha, Máximo, diga aí. Então, você vê o grau de aparelhamento que essa entidade, União Nacional dos Estudantes, possui, e um ministro do Supremo e num evento dessa entidade para poder promover um discurso político dizendo que venceu o bolsonarismo. Cara, isso é um negócio que é muito surreal. A gente pega como parâmetro qualquer corte internacional, qualquer corte em países afora, em países estrangeiros, você não vai ver isso, pô. Você não vai ver ministro do Supremo, das Supremas Cortes, se manifestando politicamente, dizendo que derrotou um partido, que derrotou um determinado candidato. Cara, isso é um negócio que é absurdo. A gente, como brasileiros, entendeu? A gente está vivendo realmente no regime de exceção e muitas vezes a gente tem que aturar nessas coisas, porque a gente sabe que se falar muito, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Você não precisa nem ir para outro país para ver o nível de excrescência que a Suprema Corte Brasileira está tendo. Um juiz, de fato, ele não deve falar fora dos autos. Ele pode dar uma entrevista, dar uma palestra ou outra, mas sobre termos técnicos. Ele não pode pegar opiniões partidárias, opiniões ideológicas, transgredir isso para a lei e aplicar e falar com toda a ênfase, com toda a vontade de vida dele, que é a solução. Que ele está fazendo algo baseando-se em ideologias e não no que está escrito ali na lei. Então, a situação na nossa Suprema Corte ela já não vem boa, né? A gente já sabe disso. Vai entrar um cara aí que a tese dele de graduação, né, é sobre o uso do direito como arma de guerra. A vida do cara foi estudar lawfare, então a situação não vai melhorar, né? E caso ele não passasse, entraria o Flávio Dino, né? O sapão comunista. Que ainda vai entrar, ainda vai entrar também. Que ainda tem a vaga então, da Roça Verde. O que é que tá ruim que não pode piorar, né? O fundo do poço sempre tem um alçapão, né? É o caso do Brasil.
Então, cara, realmente a gente espera que, claro que a gente sabe que a possibilidade desse impeachment, desse processo tem andamento, de realmente Pacheco colocar esse processo para andar é muito pequena, a não ser, né, que vai que Lula indica Flávio Dino ou o tal do Benedito Gonçalves, que tornou Bolsonaro inelegível, e Pacheco fica querendo, poxa, peraí. Dada a missão Missão cumprida, né? Porque se não for Pacheco indicado nessa vaga de Rosa Weber, né, pode ser que Pacheco fique tentado. Peraí, eu posso ir para o STF, né, se eu tirar Barroso, então eu vou lá e boto para andar, né? Exatamente. E eu torço que aconteça isso, porque quando eles brigam, a gente respira um pouquinho, né? Então, eu torço pela briga entre essa turma aí. Desgraçados, briguem. Briguem desgraçados, é o meme que tem que botar aqui na edição. Então, galera, só encerrando esse tema, ainda trazendo um outro aspecto, né? Ainda sobre a União Nacional dos Estudantes. Esses congressos da União Nacional dos Estudantes, eles acontecem, eles são bancados, quem não lembra, né, pelas carteirinhas de estudantes, né, que infelizmente o Rodrigo Maia foi responsável por derrubar a medida provisória que acabava com essa carteirinha. Graças a Deus. E aí a carteirinha voltou, agora os estudantes, para ter a carteirinha de meia entrada, tem que pagar, e por conta disso, a Uni tem essa porrada de dinheiro para poder promover congressos, fazer eventos, fazer o que eles quiserem, fora. Também na Uni, né, que foi um grupo liberal para lá, né, a UJL. Apanhou muito, não falaram, não fizeram nada, mas tentaram, né, ser o contraditório lá. É interessante que algumas pessoas tentem fazer esse tipo de movimentação para mostrar que o pensamento hegemônico não é o da esquerda. Mas não recomendo que vá lá, a não ser que você goste de apanhar. Mas, de resto... Dentro das universidades brasileiras, a gente sabe que existe um monopólio, uma hegemonia de esquerda, e os movimentos que existem, inclusive nós já tentamos fazer movimento estudantil dentro da Universidade Federal do Sergipe, e não é fácil, a gente sabe a dificuldade que é. É impossível. Então, sem haver um movimento realmente que de fora para dentro da universidade, que leve coloque um grupo lá dentro e mantenha esse grupo ativo, funcionando, e também modificando as pessoas que fazem parte, porque os alunos que são de direita, eles vão para estudar, não vão para ficar lá 10, 15 anos fazendo militância, que nessa turma aí da esquerda, ligada à Uni, né? Exatamente. Então é isso. Vamos passar aqui para outra pauta, que é a versão sobre a agressão a Alexandre de Moraes. Que você não vê uma filmagem sobre a agressão, você não vê uma foto, mas você vê um cartoon, né? Baseado na cena do Batman. O Batman está pifiando o Robin. Então, assim, a imprensa foi longe demais agora. Foi muito longe. Não, eu vi aquele cartoon ali, né? Aquela animação, sei lá, um HQ que fizeram basicamente, que aquilo ali é um HQ, né? Exatamente. HQ do Xandão, né? O Xandão parece o Lex Luthor, o filho dele parece o filho dele parece a Velma, tá ligado? Da série Velma, com um óculosinho, sardazinhos. Eu digo, poxa, velho, fizeram o filho de Alexandre de Moraes, eles retrataram como se fosse um personagem completamente indefeso. Não tem nada a ver, o cara é um hétero top, pô. Tem nada a ver, tá ligado? E eu não vou falar aqui, mas isso está lá no Twitter do Direita Sergipana. Vocês vão lá e vocês vão ver os relatos que foram divulgados aí pelo jornalista Paulo Figueiredo, que ele recebeu o relato de um policial federal que acompanhou todo esse processo lá do depoimento da família do genro, né, que teria agredido lá o Alexandre de Moraes. Se você vai ver o que é que o filho do Alexandre de Moraes falou para a mulher do rapaz, que é o suspeito, agressor, o suposto agressor, o suspeito de agredir o ministro, e vocês vão ver o teor das palavras dele, e depois de verem esses relatos, quero que vocês me digam se o perfil que a Globo desenhou naquele HQ, passou em todos os jornais, colocou isso em vários jornais, em várias mídias de comunicação, se aquele perfil que foi retratado corresponde a alguém que falaria aquelas aberrações, aquelas palavras impublicáveis, aqueles relatos para uma mulher. Aí eu quero ver as feministas, né? Quero ver se as feministas vão sair em defesa da mulher que foi, vamos dizer que foi assediada, né? Porque o tipo de aquele linguajar ali é um linguajar que pode configurar assédio. Será que as feministas vão sair em defesa da mulher que foi xingada pelo filho de Alexandre de Moraes? Mas é um caso, assim, muito atípico, né? Muito estranho.
Até porque parece que foi uma cortina de fumaça, né? Como os nossos Sim. amigos americanos gostam de falar, foi uma psyop. Porque exatamente na semana onde foi Barroso. protocolado o impeachment de Barroso, onde teve aquela fala horrível, Ah, tenebrosa do ministro da Suprema Corte, misteriosamente acontece uma agressão. E você não tem imagem, você não tem vídeo, você não tem nada. Mas você tem uma HQ, se você quiser essa HQ, Grupo Globo de Editorial. Pronto. já podem ampliar o Globoplay, né? Agora fazer também o Globo HQ, né? Vender lá Exa- Globo Mangás, Exatamente. já que eles estão investindo nessa área, né? Porque o HQzinha ficou bem legal, né? Só que muito Mal manipulada. retratado, né? Claro que completamente tendenciosa para beneficiar, né? A versão daqueles que... Todo ditador, né? Todo regime de exceção tem que ter a mídia oficial, né? A E mídia a Globo é a mídia panfletária. oficial. Exatamente, é a mídia oficial do regime. Tá aí, né? Então, pauta 4. Cara, vocês viram, né? Vou deixar... Primeiro tem que começar com o vídeo. Bota o videozinho aí, para que vocês vejam o que é que Lula falou em relação à escravidão. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. E você já imaginou se fosse o Bolsonaro falando isso? O que Não, ia acontecer? Seria preso. O tribunal de Haia ia pedir a prisão dele, ia falar que é alguma coisa assim que um chefe de Estado jamais poderia falar. Só que eles esquecem que tem outras pessoas que já falaram coisas piores, né? Inclusive. Só que isso, eu não acreditei que fosse verdade, porque quando eu vi as manchetes eu falei, não, é algo sensacionalista, isso não aconteceu de verdade. Mas quando eu vi o vídeo eu falei, não, né? Esse é o presidente que temos. Acho que não tem muito o que comentar sobre isso, porque realmente eu não acredito que tenha sido proposital. Acho que foi um ato falho mesmo, porque o Lula é isso, né? O Lula, ele não sabe articular as palavras, ele não sabe discernir os pensamentos dele. E saiu aquilo ali, pô. Tem outra fala aqui que eu vou colocar também. Roda aí. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. O Lula falou que os agressores, os supostos agressores eram animais selvagens que deveriam ser extirpados. Esse foi o linguajar. Esse daí eu não vou dizer que foi ato falho, não. Isso aí foi Não, proposital. Foi proposital, realmente. Você vê, né? É um chefe de Estado onde ele tem uma nação para comandar, onde ele trabalha somente para um grupo e prega a destruição do outro. Todo mundo já sabia que seria assim, né? Diferentemente do nosso antigo presidente, que querendo ou não fez leis, passou coisas tanto para um lado como para o outro, mas o projeto político desses caras é simplesmente acabar com essa ala ideológica que existe no nosso país. E não é a primeira vez que o Lula faz isso. Lembrando que em 2006, quando o Lula foi... Ele tem enfrentado dificuldade no Senado lá, porque o Senado ainda era de Fernando Henrique, da oposição PSDB e PFL na época. Ele disse claramente no começo que queria extirpar o Democratas, que era o partido de oposição na época, o partido da direita. Que nem direita era mais. Era o que tinha na época. Era o que tinha. E ele falou claramente com essas palavras que queria extirpar o Democratas, queria extirpar o partido PFL. Então, não é a primeira vez que esse ser que está na presidência, ele fala esse tipo de discurso, que ele profere palavras desse tipo para poder realmente deixar claro que eles querem sim extinguir quem não pensa igual a eles. Eu lembro muito bem que teve também outra eleição, acho que não sei se foi 2002 ou 2010, que Lula falou que nós tínhamos 2 candidatos de esquerda, Sim. concorrendo à Ele eleição. falava que era uma maravilha. Que era isso, uma maravilha, porque que não tinha uma oposição que não tinha- fosse de direita, exatamente. Não tinha exatamente. Até no comício, quando ele foi eleito lá na Avenida Paulista, ele deixou bem claro como seria o governo dele. Ele falou que já tinha conversado com a esquerda e com o centro, e novamente com a esquerda. Então, ele não quer diálogo com essa parte do eleitorado, ele não quer diálogo com essa parte do Senado, do Congresso, muito menos com os governadores. Então, você vê o tipo de presidente que nós temos, é um exímio a ditador. É um cara que ele já é um ditador na situação que o Brasil está hoje, né? Porque é importante lembrar, né? Esse processo de desumanização que foi feito
com os eleitores de Bolsonaro e começou também com Bolsonaro. Desde 2015, quando Bolsonaro começou a ganhar destaque na mídia, com as aparições dele no programa do Luciana Gimenez, Casos de Família, aqueles programas, CQC, eram programas realmente do povão. Era o Quai da época, né? Que Bolsonaro aparecia naqueles vídeos e o povão começou a gostar do cara. E começou um processo de desumanização já desde aquela época, era chamando Bolsonaro de homofóbico, de racista, de machista, de fascista, tudo que não presta era transferido em rótulos para Bolsonaro por parte da grande mídia, pela mídia oficial. Isso resultou em quem em 2018? Na facada que Bolsonaro levou. Sim. Então, vocês desumanizaram a pessoa a ponto dela ser vítima de um atentado, de uma tentativa de homicídio. E agora, a mesma mídia, junto com essa esquerda que agora comanda, está no poder de volta, eles querem fazer a mesma coisa com todos os 58 milhões de eleitores de Bolsonaro. Sim. Então, que a gente está vendo um processo completo de desumanização. Agora, quem é eleitor de Bolsonaro é o quê? É terrorista, doméstico, sim. É golpista, os rótulos são esses, é terrorista, é golpista, é antidemocrático, extrema-direita. Isso é praticado em todos os regimes de exceção que a gente já viu, tanto na Alemanha Oriental como na Coreia do Norte, na Revolução Gloriosa lá na China, que gloriosa não teve nada, mas esse processo de desumanização da oposição, dos que estão contra o status quo, ele é feito exatamente para isso, porque se você enxerga aquela pessoa como um não humano, já não vale de mais nada a vida dela, a opinião dela. Então, para ela ser excluída da sociedade, dela ser realmente totalmente aniquilada, perder seus direitos, é um pulo. E é aí onde cai aquele famoso crime de antirrevolução, né? Aqueles crimes antirrevolucionários. O que é um crime antirrevolucionário? O que é um crime antidemocrático? E cabe tudo isso aí dentro, porque é uma abertura semântica muito grande que essas pessoas fazem para você colocar qualquer coisa dentro desses termos. Exatamente. Então, a gente vê esse processo, ele já está culminando, sim. Só a gente falar aqui dos presos que estão ainda do 8 de janeiro, você tem mais de 250 presos ainda. Você tem um autista que estava preso, que estava na cadeia, sem ter feito nada. Ele simplesmente estava ajudando uma mulher que estava lá no local lá onde estava acontecendo a invasão lá dos prédios e tal. E ele tentou ajudar essa mulher que estava lá, estava sendo atingida pelo gás lacrimogêneo lá, estava com o olho ardendo. Esse rapaz, ele foi preso lá e até hoje estava na cadeia. Até essa semana, um rapaz que é autista. Ou seja, ele nem sabia por que ele estava preso. Uma pessoa que tem a deficiência, que tem um problema, sim, e estava na cadeia há 6 meses, né? 6 meses. Foi libertado essa semana, porque Alexandre de Moraes certamente chegou a ele, uma matéria que a Revista Oeste fez, denunciando esse caso, um caso que é um absurdo. E fora isso, né, a gente tem vários ativistas, várias pessoas, jornalistas, inclusive, que também estão lá. Exilados políticos. A gente está vendo todo esse processo de desumanização que foi feito, que agora está culminando realmente num processo de perseguição. É perseguição e é para calar também. Então, por isso que eu convoco a vocês que estão assistindo esse vídeo, que compartilhem, que também divulguem o canal, porque a gente está falando sobre isso aqui, mas a gente sabe também dos riscos, se a gente falar alguma coisa a mais que foi fora da linha daquilo que é permitido nessa democracia, entre aspas, né? Que a gente pode também sofrer consequências. Então, mas a gente não pode deixar de falar, a gente não vai deixar de falar dos presos políticos do 8 de janeiro, a gente não vai deixar de falar do jornalista exilado Alan dos Santos, que tem 3 anos que não vê a filha dele. Sim. A gente não pode deixar de falar de Daniel Silveira, que também está preso, mesmo depois de ter sido indultado pelo presidente da República na época Bolsonaro. Sim. O indulto, a graça presidencial deixou de ser uma prerrogativa do presidente e agora pode ser anulada pelo STF quando convém. A gente também não pode deixar de falar da censura que a Jovem Pan também sofreu ano passado. A gente não pode deixar de falar de todos esses aspectos que mostram que o que Lula fala sobre nós, eu acho que pode ser muito bem aplicado a eles, que estão fazendo esse tipo de perseguição para calar e para acabar com a oposição, com as vozes conservadoras, com a direita em nosso país, porque a direita, de fato, somos nós, é o que saiu do bolsonarismo, é a semente que Bolsonaro plantou. E é essa semente que eles estão querendo acabar, porque eles sabem que se Bolsonaro continuar vivo, que se as ideias, os valores que ele colocou na mente de mais de 30% da população, certamente, e de 58 milhões de eleitores que deram ali o voto nele, eles sabem que esse pensamento continuar vivo, ele pode simplesmente florescer e esmagar lá na frente, no futuro muito próximo,
toda essa ideologia que eles querem tomar de volta ao poder em nosso país, a ideologia da corrupção, do Estado inchado, a ideologia socialista, a ideologia do estatismo, a ideologia que massacra as pessoas e que torna-as escravas para viverem de auxílio e dependendo do governo por resto da vida. Então não é isso que nós queremos e nós estaremos aqui para ser essa voz que vai dizer de fato o que, é que está acontecendo no nosso país. Então, próximo tema, galera. Isso aqui eu achei que é uma pauta muito importante. Sim. Galera, a gente está tendo a reforma tributária aí, né? E um dos aspectos da reforma tributária está sendo esse imposto verde. E uma notícia que saiu essa semana. Isso foi na mídia internacional, no jornal chamado The European. Eu não vou ter aqui o link dele exatamente, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. O Brasil ele assinou um acordo para mitigar a emissão de metano na agricultura e pecuária. Esse acordo ele foi assinado, vou ler aqui alguns trechinhos da matéria, né? Os sistemas alimentares são responsáveis por 60% das emissões de metano. Parabenizamos os países dispostos a assumir a liderança na mitigação de metano e em sistemas alimentares e confirmamos nosso compromisso de apoiar esse tipo de iniciativa com programas que exploram tecnologias promissoras na mitigação de metano e a pesquisa de suporte aos mecanismos de mitigação do mesmo gás, né, para criar novas tecnologias. Disse Marcelo Mena, CEO do Centro Global do Metano. Os princípios e compromissos relacionados à mitigação do metano foram anunciados e apresentados pela primeira vez por AIM for Climate Summit, que foi realizado pelo Chile e pela Espanha, com representantes de alto nível na Austrália e do Panamá, e ele cita aqui também John Kerry, que é o secretário lá do Biden responsável pela essa área do clima. Os países que sobrescreveram a declaração são Argentina, Brasil, Austrália, Burkina Faso, Chile, República Tcheca, Equador, Alemanha, Panamá, Peru, Espanha, Estados Unidos e Uruguai. Bom, se vocês quiserem ver essa matéria original, ela não é apenas desse site. Boa parte do que está no texto dessa matéria que eu estou mostrando aqui no vídeo está aqui no site dessa própria iniciativa, né? Que é Global Methane Hub, que é uma iniciativa que compõe aí, que integra algumas figuras aí globalistas que estão a fim de acabar com o peito da vaca. Então, na verdade, eles querem acabar com o consumo de carne, né? Isso aí é uma coisa que eles querem fazer há muito tempo já. Você vê Bill Gates sendo o maior proprietário de terras, de fazendas nos Estados Unidos, e já para diminuir essa produção local, essa produção independente. Você viu isso também na Holanda, lá na Europa, em outros países, onde simplesmente eles cortaram mais de 60% da produção, ou 70%, 80%. Os fazendeiros ficaram desesperados, os pecuaristas ficaram desesperados. Na Holanda eles estão saindo das suas terras, exatamente, né, vendendo. Porque não pode-se mais fabricar, ou você não pode mais criar o gado e vender a carne dele, porque eles querem exatamente isso. Eles querem que você coma uma comida sintética, eles querem que você tome os remédios duvidosos deles, eles querem que você fique mantido ali e como se fosse um animal sendo incubado e sofrendo testes diuturnamente. Então isso é um absurdo. O Brasil ele não deveria assinar isso de forma alguma, até porque o seu motor principal da economia é o agro. E se o agro parar, fudeu. Tô tentando aqui encontrar a foto da Marina aqui na matéria, né? Mas não tô achando. Acho que ela não participou não, mas certamente mandou um representante para essa cúpula aí que vocês estão vendo no vídeo. E esse grupo, né? Você vê que quando eu li aqui, eles falam de tecnologias, eles falam de novas metodologias, tecnologias promissoras, programas, mas tudo muito genérico. Exatamente. O que é que eles querem fazer de fato? É o que o Matheus falou, eles querem realmente ferrar com o agronegócio. Aí eles querem acabar com o agronegócio pecuário da forma como está, porque é um setor muito forte, especialmente no Brasil, e que eles não podem ter o controle do nosso país se nós tivermos um agronegócio forte. Eles não podem ter o controle de nações que têm um agronegócio forte, porque essas nações elas se tornam mais independentes e também o mundo se torna dependente delas. A China mesmo é uma grande importadora e não está nem aí, tipo, se do período da vaca, não está nem aí para a emissão de gás carbônico, de CO2, nem de metano, nem de nada. Exatamente. Então nós temos um lado do mundo que consome esse tipo de produto, nós temos outro lado, que é o Ocidente, que burramente, mas em nome, claro, de uma agenda, está querendo boicotar isso.
E o objetivo? Qual o objetivo deles? Realmente é mais monopólio. É como o Matheus falou, já tem carne sintética sendo fabricada, laboratórios que Já vende. já vende. Até quando foi ano passado em Brasília, eu vi algumas embalagens com o nome lá, Agenda 2030, carne, Nossa. que não era, que não era carne. Eu, que porra é essa? Então a gente vai ficar refém desse tipo de coisa, ter que comer plástico, comer papelão, porque aquelas carnes que vendem, carne vegana, né? Sim. Carne sintética que vende nesse E já Burger vem, King né, da no vida. Burger King, no McDonald's. Aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Tem gosto de papelão. Exatamente. E você vai ser obrigado a comer uma comida que você não sabe a origem. E até um fator de controle social muito mais fácil, porque se você não tem os nutrientes necessários para manter-se disposto, manter-se ativo, você se conforma com qualquer coisa, você vive uma vida mediana, uma vida medíocre, e não existe nenhum fator biológico ou um fator científico que fale que o não consumo de carne é melhor do que o consumo de carne. Na verdade, é o contrário. Se você ingere carboidratos demais, meu amigo, já você vai ficar com as vontades estranhas aí. Então, estrogênio principalmente. E existe também o consumo de insetos agora, né? Que estão sendo Exatamente. incentivados por esse mesmo grupo. Ou seja, os caras eles estão realmente trazendo para o mundo essa ideia de que tudo que for consumido tem que sair de certas empresas, que são um grupo que faz parte desses fóruns, certamente. Empresas que são monopolistas, que vão ter o controle dessa produção de alimentos, tanto sintéticos como também à base de insetos. Tem várias usinas aí, locais onde se criam insetos e para poder abater e fazer aquelas carnes, e simplesmente você não vai saber de qual é a composição daquilo. Lá tem 30% de insetos, você vai comer aquilo sem você saber. É um negócio que é muito surreal, velho. E isso está sendo imposto a nível global, isso já está no Brasil, presente no Brasil, e o agronegócio brasileiro, que é o motor da nossa economia, agora ele vai ter mais um entrave, né? Porque certamente com a assinatura desse acordo, com a reforma tributária que vai ser aprovada certamente no Senado e vai passar esse impostozinho do pecado, se não houver uma pressão muito forte por parte da sociedade, por parte das entidades do agronegócio, por parte também das entidades ligadas ao setor de serviços, se essa reforma tributária passar do jeito que ela está, esse imposto, imposto do pecado, o imposto de produtos que prejudicam o meio ambiente, isso aí vai ser aplicado especialmente para os pecuaristas. Então, quem é pecuarista no Brasil vai sofrer um bocado, vai sofrer muito, vai ficar inviável produzir, vai ficar inviável criar gado, porque já existe uma empresa monopolista no Brasil, que é a JBS, a gente sabe disso, que foi beneficiada, inclusive, nos primeiros governos Lula. Sim. Então, certamente, os produtores brasileiros vão ser obrigados a vender sua produção para a única empresa que vai ter o selinho lá do ESG, o selinho lá do... Se Deus lá como é que esse gado vai ser abatido, vai ser feito, eu não como isso não, eu não como. E JBS, por conta ou seja, existe um objetivo claro, monopólio, a concentração de poder, tanto nas mãos do Estado como de grandes grupos monopolistas de empresas, de indústrias. Aqui no Brasil nós temos o CECIF, que patrocina a reforma tributária, que tem 10 empresas, apenas 10 grandes indústrias lá, que comandam tudo, que estão patrocinando essa reforma. Colocaram o secretário da reforma tributária, que é o Bernard Pi, para ser o secretário dessa reforma dentro do governo Lula. Ou seja, vocês acham que um cara que saiu dessa entidade, do CECIF, para fazer parte do governo Lula, ele vai com qual objetivo? É claro que ele vai para atender os interesses dessas empresas. E quem está lá? Ambev, Banco Itaú, Braskem, todas as empresas monopolistas e globalistas. Sim. Então, acho que está muito mais do que claro que o processo que a gente está vendo realmente é algo que é até assustador, né? Porque a gente sabe disso que nos fins dos tempos, né, vai precisar existir um governo centralizado, um governo global, e tudo que a gente está vendo acontecer agora se encaminha para isso. É só a realidade, né? A ampliação de monopólios, a gente vê o combate aos pequenos negócios, ao setor de serviços, como a gente está vendo com essa reforma tributária, e a gente vê esse tipo de agenda que é para fazer realmente a sociedade se tornar mais escrava, até porque, como o Matheus falou, até o consumo de certos alimentos faz com que o ser humano ele fique mais propenso a aceitar a imposição sem reclamar. Então, fica um ser inerte que fica mais propício a aceitar o controle estatal. Então, consumir estrogênio, né, como através da soja, né, contribui muito para isso. Então,
É isso. É, eu trouxe a última pautazinha que foi a pauta da Barbie, velho. Dá pra comentar aqui, né? Só vamos falar por alto, né? O filmezinho do hype, isso tem que dar um cortezinho, porque Sim. todo mundo tá falando sobre esse tema aí. Então a gente tem que falar, acho que é importante a gente falar também, né? É, o filme da Barbie é o filme mais hypado aí que a gente tá vendo aí nos últimos tempos. Acho que Flash não chegou nem perto do Não, hype que não, eu tá. acho que o mais próximo disso foi Vingadores Ultimato, né? Que foi Vingadores Ultimato. encerramento de uma saga de 10 anos, né? Mas o marketing da Barbie foi um marketing muito orgânico. Você não viu a produtora investindo milhões e milhões. Na verdade, foi algo espontâneo. As pessoas começaram a vestir rosa, não sei o que lá, aquela euforia toda e ir Sim. assistir. Foi algo muito interessante, né? E aí você tem até os governos também. O governo de São Paulo fez um vídeo com a Barbie, tipo, porque é um assunto que todo mundo quer falar. Porque o que acontece? É A o nosso Barbie governador de direita. é. Até porque o que acontece? Todo mundo quer falar desse assunto, porque é um assunto que está em alta, e quando você fala de assuntos que estão em alta em redes sociais, você tem um maior engajamento, um maior alcance, porque a rede social, por você estar falando do tema, ela vai distribuir esse assunto para mais pessoas, esse vídeo para mais pessoas. Exatamente. Então todo mundo está utilizando isso, é supermercado, é governo é prefeitura também, tá todo mundo utilizando a Barbie para poder promover algum vídeo lá, falando e colocando alguma coisa relacionada a isso e bota a Barbie lá no meio. Então, o marketing orgânico realmente foi muito bem feito. Só que o que acontece? O filme Barbie em si, né? É importante também ressaltar isso, que a Barbie ela é um personagem muito consolidado no imaginário popular. Tipo, quem é que não conhece, nunca ouviu falar da Barbie, aqueles comerciaizinhos lá da Mattel, quando eu era criança, que passava na televisão, lá no intervalo da TV Globinho, no intervalo do Bom Dia e Companhia. Ou seja, todo mundo que tem mais de 30 anos, ou mesmo até os mais jovens, Novos, os sim. mais jovens têm essa memória afetiva da Barbie, pô, porque é um boneco, uma boneca, que ela é uma marca muito consolidada, um produto muito consolidado. E aí o que é que eles fazem, né? O que é que a indústria do cinema faz hoje em dia? Ela pega algum personagem da cultura pop, pegou nesse caso a Barbie, para poder fazer um filme e colocar uma agenda que interessa para essa turma dentro do filme e pegar justamente quem é desatento, quem não tem esse conhecimento que a gente tem, quem não tomou a Red Pill ainda. Quem era um hétero top agora é um boiola, né, nesse filme. Não, eu fiquei sabendo que o Ken, né? Eu vi o comentário hoje do canal Heróis e Mais, até recomendo quem quiser se inscrever lá. Eles falaram que o Ken é o melhor personagem do filme, só que ele é retratado como se ele fosse um. Aliás, o ator. O ator é o melhor do filme. É o cara que melhor representa o personagem e tal. Só que o Ken, ele é retratado dentro desse filme como se ele fosse o todo o estereótipo que eles colocam, as feministas utilizam para rotular alguém de machista. Aí associam ele a tudo que, tipo, na visão deles, na visão de mundo dessas feministas, é errado, entendeu? Aí fazem associações até com Poderoso Chefão, você vê essas referências dentro do filme. E faz Zack Snyder também, né, de Liga da Justiça, os caras colocam referências para poderem colocar aquilo ali como se fosse tudo que é associado ao personagem Ken nesse filme é tratado como escroto, como algo que é repugnante e errado. Então, E quem tava achando que Barbie não ia ter lacração? Pô, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, só é você ver quem é a diretora. A diretora é uma feminista declarada, pô, aquela mulher que tá na direção do filme, A criou o própria roteiro. Margaret Robbie, né, que faz a Barbie, enfim, né? É uma militante feminista, então, Sim. pô, claro que o filme tem. O filme é puro suco de feminismo. Então, e ainda tem piadinhas sexuais, então não é filme pra criança, tá ligado? Então não leve seu filho pra assistir. Porque você vai estar. Tipo, o filme aqui no Brasil tá com classificação 12 anos, então você pode levar seu filho lá que você vai entrar na sala de cinema, mas não é recomendável. Você vai ter que. A não ser que seu filho tenha realmente já uma mentalidade muito bem construída e já alerta para essas questões. Mas realmente não é um filme para criança. E ainda por cima, o filme, ele promove claramente, utiliza os personagens, como eu falei, um personagem da cultura popular, que é a Barbie, para poder introduzir uma agenda, e a agenda feminista. O filme todo é um filme para promover a agenda do feminismo. A Barbie, que é uma personagem que ela, como eu falei, ela mesma se rotula dentro do filme como uma personagem boneca estereotipada. Quando você vai ler a palavra estereótipo, você já sabe que está lidando com militância de esquerda. Aí ela termina o filme como já não sendo mais Barbie, e ela se transforma numa mulher de verdade, Uma e mulher ganha uma empoderada, vagina e tá? vai pro ginecologista. Tipo, essa é a conquista da Barbie no filme, né?
É bom comentar sobre isso, não. Falou. Até o próximo episódio. Até o próximo. Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui nosso programa de hoje, né? O primeiro Direitalks de 2023. Deixando aqui nosso pedido mais uma vez. Se inscrevam no canal aqui no YouTube, né? Deixem um like no vídeo, compartilhem. Sigam as redes sociais também do Direita Sergipana, @DireitaSergipana no Instagram, TikTok, Quai. E também nosso Facebook, Direita Sergipana Oficial. Todas as redes sociais, nós estamos lá e Twitter também, né? Onde tem a liberdade de expressão, a gente não pode deixar de estar. Exatamente. Então é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui!